vamos finalizar essa parte sobre as ferramentas. Então, o que nós vimos até o momento? Nós vimos a ferramenta seleção, a ferramenta seleção direta, a ferramenta caneta e as suas opções, a ferramenta retângulo com as suas opções, retângulo arredondado, elipse, polígono, estrela. Vimos também a ferramenta conta-gotas para copiar as cores dos objetos. E vimos como colocar cor no preenchimento e no contorno, ou remover a cor do preenchimento do contorno de um objeto. Quais são as outras ferramentas interessantes para a gente ver aqui? A ferramenta borracha me permite apagar partes de um objeto que eu desenhei. Então aqui, por exemplo, eu posso pegar esse objeto e transformar esse objeto em dois através da ferramenta borracha. Eu ativo a ferramenta borracha, venho até o objeto e passo sobre o objeto. Reparem que ele fez uma área branca, ou seja, ele separou em dois objetos diferentes. Então agora com a setinha preta de seleção, eu posso clicar aqui, ó, e eu tenho um objeto e aqui eu tenho outro. Então a ferramenta borracha me permite separar os objetos. Aqui do lado eu tenho a ferramenta segmento de linha. E o que ela me permite fazer? Criar linhas no meu software. Tá? Reparem que a linha ela não tem preenchimento, apenas contorno. Tá? Então aqui eu crio linhas com a minha ferramenta. Isso é interessante porque o que eu posso mexer aqui, eu também posso mexer no objeto. Eu vou demonstrar primeiro na linha. Aqui eu tenho um segmento de linha que eu criei, e aqui em cima, nas opções da ferramenta, eu tenho aqui, ó, as opções de manipulação do traçado. Eu posso aumentar, por exemplo, a espessura dessa linha. E olha só, agora eu tenho uma linha um pouco mais grossa. Isso também vale para qualquer desenho que eu fiz, seja ele com a ferramenta caneta ou uma forma geométrica. Eu ativo o objeto e aparece aqui a opção de traçado e eu aumento a espessura desse traçado. Ou posso, obviamente, reduzir a espessura do traçado que eu escolhi. Outra coisa interessante é que eu posso pegar essa linha e manipular a forma dela. Reparem que aqui do lado, nas opções da ferramenta, aqui em cima, eu tenho como padrão uniforme. Mas eu posso manipular o formato. Por exemplo, deixando a minha linha fina nos extremos e grossa no centro. Vou aumentar aqui a quantidade de pontos da espessura para a gente ver melhor. Então, olha só como ficou essa linha. Tá? E você pode mudar também o formato básico da linha para linhas com as bordas arredondadas, por exemplo, ou ovais, tá? Entre outras opções aqui de formato padrão da linha. Eu posso, por exemplo, transformar essa linha em uma linha texturizada. Olha o que ele fez aqui quando eu cliquei. A minha linha ficou com uma textura. Aproveitando, vocês viram que eu aumentei e reduzi a interface e que eu arrastei a minha tela. Como é que eu faço isso? Tá? Eu tenho aqui na minha barra de ferramentas duas ferramentas importantes para a gente. A primeira ferramenta é a ferramenta mão. O atalho dela é a letra H. Quando eu ativo essa ferramenta, eu posso clicar na minha área de trabalho e mover a minha área de trabalho. Reparem que eu não estou mexendo nos objetos, estou mexendo na área de trabalho. Os objetos permanecem nos mesmos locais. E do lado dela eu tenho a ferramenta Zoom. O atalho do teclado é a letra Z. E ela me permite aumentar a minha tela para eu ver em detalhes ou reduzir. Por default, quando eu ativo a ferramenta, eu tenho a opção de clicar para aumentar. Reparem que no meio da lupa tem um maisinho. Se eu quiser reduzir o zoom, eu seguro a tecla Alt do meu teclado e clico. Reparem que a lupa vai mudar de mais para menos, e aí eu vou clicando e reduzindo. Eu também posso fazer isso através de atalhos do meu teclado. Quais são esses atalhos? O Ctrl+ aumenta, o Ctrl- reduz. E se eu quiser ajustar a tela para ficar centralizada de novo, eu faço Ctrl+0. E aí ele reposiciona tudo no centro com a folha no tamanho da tela. Ok? Então, ferramenta mão para mover a área de trabalho, ferramenta zoom para aumentar ou reduzir. Nós temos também a ferramenta pincel, tá? Que serve para fazer desenhos. Então você ativa a ferramenta e você arrasta de forma livre e ele vai construir linhas. Aqui está a linha criada. Reparem que a linha que eu criei tem a mesma configuração da última linha que eu alterei. Então eu tinha esta primeira linha que eu alterei para ficar com umas manchas,
E a linha que eu queria seguir, ó, se comportou exatamente da mesma forma. Se eu desejar que a linha seja pura, como essa primeira aqui, basta ativar a linha e aqui de novo nos modos retornar para o modo básico. E a minha linha está novamente desenhada de forma contínua. Eu posso, obviamente, aumentar o tamanho desta linha, a espessura dela, e posso mudar também, novamente, as configurações de espessura. Reparem que agora eu apliquei um efeito que faz com que ela aumente e diminua ao longo do percurso, criando um estilo visual para essa linha. Ok? Só temos mais uma ferramenta para ver, dentro dessas ferramentas que eu considero básicas, que é a ferramenta de gradiente. Nós veremos ela na próxima aula, porque ela tem umas configurações interessantes e a gente precisa de um tempo maior. Vamos a ela então.